Vamos mergulhar num assunto fascinante. E se a gente pensasse em milagres não como algo mágico, mas como uma questão de maestria? A filosofia de Napoleon Hill nos mostra exatamente isso. Que os maiores milagres da nossa vida, sabe? Eles não são eventos aleatórios. São, na verdade, resultados diretos do controle que a gente aprende a ter sobre a nossa própria mente. E aqui está a base de tudo. Para Napoleão Hill, os problemas e os fracassos não são um beco sem saída. Pelo contrário, eles são o ponto de partida para um crescimento incrível. Dentro de cada desafio, existe uma oportunidade escondida só esperando para ser descoberta. Pensa um pouco sobre isso. E se aquela situação mais difícil que alguém está enfrentando agora fosse, na verdade, a matéria-prima para o seu maior sucesso? Essa é a grande promessa que a gente vai explorar hoje. E ela começa com uma história que, sinceramente, desafia tudo que a gente chama de impossível. Agora, vamos ver a prova mais poderosa da filosofia de Hill em ação. Uma história bem pessoal, que colocou todos os seus princípios à prova contra um obstáculo que parecia simplesmente intransponível. A história começa com um choque, daqueles que abalam qualquer um. O filho de Napoleão Hill, o Blair, nasceu com uma condição muito rara. Ele não tinha o aparato auditivo externo. A realidade era essa, dura e aparentemente definitiva. A ciência da época deu seu veredito, um veredito final. O médico basicamente disse para Hill se preparar para o pior e aceitar, porque não havia o que fazer. Para a medicina, o caso estava completamente encerrado. Só que, para Hill, não estava. Com uma certeza que vinha de dentro, ele se recusou a aceitar o destino que a ciência tinha traçado para o filho dele. Ele simplesmente declarou que encontraria uma solução, que usaria um remédio muito mais poderoso, o poder da mente. E olha, não foi algo da noite para o dia. Foi um compromisso diário, persistente. Durante anos, anos a fio, Hill foi plantando na mente subconsciente do filho a crença de que ele iria ouvir. Ele transformou aquele desejo ardente numa expectativa real, moldando a realidade através de um pensamento totalmente focado. E o resultado? Um verdadeiro milagre. Aos 9 anos de idade, um especialista examinou Blair e os exames mostraram que, apesar de não ter um aparelho auditivo visível, o menino tinha recuperado, pasmem, 65% da sua capacidade auditiva normal. É como se a natureza, influenciada pela mente, tivesse criado um novo caminho para o som. É um resultado impressionante, né? Que parece desafiar a lógica. Mas como isso foi possível? A resposta não está na sorte, nem em algum dom especial. A história do Blair nos mostra que por trás do milagre existe um método. E a ferramenta para esse método, a verdadeira arma secreta, é o poder da mente. A ferramenta principal de Hills é o que ele chama de atitude mental positiva. Mas calma, não é só sobre pensar positivo de um jeito vago. É uma disciplina ativa. É a meta de extrair valor e aprendizado de absolutamente tudo o que acontece, transformando cada evento num degrau para crescer. Agora, o que é bem legal aqui é como isso tudo se detalha. Não se trata de ignorar o que é ruim, mas de se recusar a ser dominado por isso. É sobre procurar ativamente o lado bom, manter o foco no objetivo, não no medo. É sobre dominar as emoções, enxergar problemas como testes e, claro, agir com propósito e com fé de que vai dar certo. É como instalar um novo sistema operacional na nossa mente. Certo, já entendemos o quê, agora vamos para o como. Hill não só apresentou a filosofia, ele criou um plano prático, um passo a passo que qualquer pessoa pode usar para condicionar a mente e começar a realizar os seus próprios milagres. Então, a grande sacada é esta. Esses 3 passos são um jeito direto de dar instruções claras para nossa mente subconsciente. Primeiro, clareza total. O que você quer exatamente? Segundo, colocar emoção e fé nisso, porque o subconsciente entende a linguagem do sentimento, não da lógica fria. E terceiro, viver a partir do resultado. Agir com a confiança e a gratidão de quem já chegou lá. E isso tudo nos leva à conclusão mais poderosa de todas. A filosofia de Hill não é sobre esperar uma ajuda externa, é sobre reconhecer o poder que já existe dentro de cada um de nós. Essa é, talvez, a verdade mais libertadora que existe. A gente pode não controlar o mundo lá fora, ou as circunstâncias que aparecem, mas o controle sobre a nossa própria mente, sobre os nossos pensamentos e a nossa atitude, esse é nosso e de mais ninguém. É aí que mora todo o nosso poder. E essa frase resume perfeitamente a mensagem central. Hill adorava citar esses versos do poeta Henley porque eles capturam
a essência da coisa. Assumir o controle da nossa mente é, literalmente, assumir o leme da nossa vida. No final das contas, a questão não é se milagres são possíveis, mas sim qual milagre pessoal cada um vai escolher buscar. Com a mente como nossa ferramenta mais poderosa, qual adversidade vai ser transformada na próxima grande vitória? A decisão, como o Rio nos mostrou, está inteiramente nas nossas mãos.